Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 21 do profeta Isaías. Hoje nós ainda continuamos os oráculos em relação aos oráculos sobre os vizinhos de Israel. Nós temos que lembrar que, como eu tenho recordado a você, que do capítulo 13 ao capítulo 23 são oráculos sobre os vizinhos ali de Israel e Judá. Hoje o oráculo será sobre quem? Hoje o oráculo será sobre Edom, Babilônia e Arábia. Edom, Babilônia e Arábia. Nós vamos falar, o profeta Isaías vai falar sobre a queda da Babilônia, o profeta Isaías vai falar sobre essa derrocada de Edom, dos edomitas, e também vai falar sobre a Arábia, ali, aquela região. Poucas vezes a gente fala, mas a Arábia que está ali do lado para baixo um pouquinho da Babilônia. Agora veja só que interessante, nós estamos vivendo o primeiro Isaías. O primeiro Isaías vai do capítulo 1 ao capítulo 39, não se esqueça disso, tá bom? Que é o período de atividade do profeta Isaías, na época do rei Acás e do rei Ezequias, tá bom? Vamos lá? Dá um like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos fazer mais e mais gente ler a Bíblia com a gente, ó. Faça propaganda mesmo, fala, vamos lá ler a Bíblia junto, vamos ler a Bíblia junto, um capítulo por dia. Deixa eu te falar uma coisa, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu quero lembrar você que existe todos os vídeos desde o primeiro livro de Gênesis, viu? Procura aí no canal, aí nas playlists, aí você pode fazer desde o primeiro livro de Gênesis, vai lá, tem todas as playlists de cada livro está numa playlist, tá bom? Tá certo? Pode procurar aí. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler o capítulo 21. Um oráculo sobre Babilônia, Edom e Arábia. Babilônia, Edom e Arábia. Começa com a Babilônia. Capítulo 21. Oráculo do deserto marítimo. Como um furacão desencadeado do meio-dia, assim vem isto do deserto de uma terra horrível. Uma visão sinistra me foi revelada. O salteador rouba, o destruidor devasta. Arroja-te, ó Elã, assaltai, ó Medos. Não tenhais piedade, por essa causa tenho os rins atenazados, e sou tomado de dores como uma mulher no parto. Atordoa-me o sofrimento, cega-me o terror. Minha razão desvaira, o terror me invade, e o crepúsculo desejado causa-me espanto. Põe a mesa, estendem o tapete, come e bebe. Alerta, capitães, untai o escudo. Porque o Senhor me disse, vai postar uma sentinela, que ela te anuncia o que vir. Se vir uma fila de cavaleiros 2 a 2, uma fila de asnos, outra de camelos, que preste atenção, muita atenção. E então grite, eu vejo, em meu posto de guarda, Senhor, eu me mantenho o dia inteiro, e em meu observatório permaneço de pé todas as noites. Eis que vem a cavalaria, cavaleiros 2 a 2, tomam a palavra e dizem-me, caiu Babilônia. Todos os simulacros de seus deuses foram despedaçados contra a terra. Ó meu povo, ó povo meu, pisado, malhado como grão, o que aprendi do Senhor dos exércitos, do Deus de Israel, eu te anuncio. Agora oráculo contra Edom. Oráculo contra Duma. Gritam-me de Seir, sentinela, quanto resta da noite? Sentinela, quanto resta da noite? E a sentinela responde, amanhã chega, igualmente à noite. Se quereis sabê-lo, voltai a interrogar. Agora o oráculo contra a Arábia. Oráculo das estepes, passai a noite nas brenhas da estepe, caravanas de dedanitas, e de levar água àqueles que têm sede, habitantes da terra de Tema, e de oferecer pão aos fugitivos, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua,
diante do arco retesado, diante do rude combate. Porque eis o que me disse o Senhor: ainda um ano, contado como os anos do mercenário, e desaparecerá o império de Cedar. E só ficará um punhado dos valentes arqueiros, filhos de Cedar. O Senhor Deus de Israel o disse. Muito bem, volto a lembrar você que a linguagem de um oráculo são linguagens simbólicas, por isso é complicado de você entender o que Isaías quer falar aqui se a gente não perscruta, se a gente não aprofunda e vê nas entrelinhas o que Isaías traz no seu oráculo. Primeira coisa, no versículo 1 ao versículo 10, nós temos um oráculo contra Babilônia, falando de uma forma muito clara da queda da Babilônia. Quando que a Babilônia vai cair, hein, gente? Lembra? 539, que é quando o imperador Ciro, imperador persa, Aquemênida, ele domina a Babilônia. Muito bem, do versículo 11 ao versículo 12, fala sobre um oráculo sobre Edom, os edomitas, que estão lá embaixo, para baixo de Judá. Os edomitas que eram inimigos históricos aí de Israel. Vai cair também, vai cair também. E termina falando sobre um oráculo sobre a Arábia. A Arábia, principalmente ali, a Arábia que está um pouco para baixo da Babilônia. Então, todos esses reinos considerados poderosos, Babilônia, que se coloca contra os israelitas e coloca contra Judá, todos esses reinos, Arábia, que era poderoso e que é também um pouco inimigo aí de Judá e de Israel, porque quem está ali na Arábia são os dedanitas, que são netos de Abraão, mas de uma linhagem que não vem ali de Jacó, e depois nós temos o outro, nós temos ali esses oráculos contra a Arábia, contra Edom e contra a Babilônia. Muito bem, vamos entender uma coisa. Isaías, ele traz esses oráculos já profetizando, falando de que todas essas grandes potências e que de certa forma são inimigas dos israelitas, hão de cair. E realmente, historicamente, elas caem. Ou dominada por um império ou dominada por um outro povo, mas elas vão cair. Como é o caso da Babilônia, que cai. O Império Babilônico vai a zero, dominado por Ciro o Grande, Ciro II o Grande, que é esse grande imperador, esse grande conquistador, imperador Aquemênida. Muito bem, vamos entender então aqui os versículos aqui que nós temos aqui. Vamos lá. O versículo 1 começa: Oráculo do deserto marítimo. O que é deserto marítimo? Acho que é importante a gente entender. Deserto marítimo era uma designação da Babilônia. A Babilônia era conhecida como deserto marítimo. Deserto marítimo, O rei da Síria era chamado de rei da terra e do mar. Rei da terra e do mar, Então é importante lembrar, o rei da Síria era chamado rei da terra e do mar, e a Babilônia era chamado de deserto marítimo. Talvez por estar no deserto, por estar ali longe do mar, mas ao mesmo tempo com os rios, pode ser. Só sei que o oráculo chama oráculo do deserto marítimo porque se trata da Babilônia. Muito bem, esse oráculo da queda da Babilônia vai falar para a gente que a Babilônia vai cair. E a Babilônia vai cair quando? Marca no seu caderninho aí, no ano 539. No ano 539 é quando a Babilônia vai cair. Você sabe que quando a Babilônia cai, todo o povo, todo o povo de Deus que havia sido feito
escravo na Babilônia, lá no exílio da Babilônia, no cativeiro da Babilônia, né? Ele vai voltar, porque Ciro, né, ele domina e ele permite que as pessoas voltem, né? Você acompanhou comigo, você acompanhou, quantas vezes você acompanhou aí, ó, né? Até a reconstrução do templo, que foi uma das benesses que os imperadores Aquemênidas permitiram ao povo de Deus reconstruir o templo. Então, no ano 539, quando o imperador Ciro ele conquista a Babilônia, derruba o Império Babilônico, conquista a Babilônia e ele então, nós temos aí o povo de Deus voltando, tá certo? Muito bem. Versículo 2. Agora acompanha comigo, que é importante você acompanhar comigo aqui, ó. Versículo 2. Veja só. Uma visão sinistra me foi revelada. O salteador rouba, o destruidor devasta. Arroja-te, ó Elã, assaltai, ó Medos, não tenhais piedade. Muito bem? Nós estamos falando de dois locais bem próximos à Babilônia. Isso é importante você lembrar, né? Isso aqui, o salteador rouba, o destruidor devasta. Isso é uma alusão aos elamitas, os habitantes de Elã, e aos medos ali, que eu vou te mostrar daqui a pouco, os medos, que antes eles eram aliados da Babilônia. Presta atenção. Eles eram aliados da Babilônia contra a Síria. Agora ele se volta contra a Babilônia e faz a Babilônia cair. Vamos olhar no mapa? Veja só que interessante. Veja só que interessante. Olha o que nós temos aí, ó. Nós temos Elã, bem aí do lado do Golfo Pérsico, tá vendo? A Babilônia está um pouco para cima de Elã tem os Medos, tá vendo? Os Medos. Olha que interessante. Antes, Elã e os Medos eram aliados da Babilônia contra a Síria. A Síria está para cima. Tá certo, viu? Só que depois, presta atenção, depois, o que acontece? Eles se voltam contra a Babilônia. Não são bobo nada, né? Quando eles sabem que o Império Aquemênida está subindo e ficando cada mais poderoso, eles falaram, opa, nós vamos nos dar mal se a gente continuar amigo da Babilônia. Então, tanto os Medos quanto os Elamitas, eles que antes eram aliados da Babilônia, se voltam contra a Babilônia e passa a atacar a Babilônia também. Por isso o versículo 2 fala, o salteador rouba, o devastador devasta, em alusão aos Elamitas e aos Medos que passaram a ficar contra a Babilônia, tá bom? Então você imagina ali, ó, vem ali o imperador Aquemênida, que é em Ciro, que vem da Pérsia, e vem com tudo, né? Alia-se aos Elamitas, alia-se aos Medos e se coloca contra a Babilônia. A Babilônia cai. Versículo 5, aqui narra a queda da Babilônia. Põe a mesa, estende o tapete, come e bebe. Alerta, capitães, untai o escudo. Põe a mesa, estende o tapete, come e bebe. Isso significa o quê? Um banquete. Por que um banquete? Muito bem. Segundo o historiador Heródoto, mas também segundo a Bíblia, Daniel capítulo 5, e também segundo as crônicas de Nabônides, a queda da Babilônia foi tomada durante um banquete. Estava todo mundo, os reis, a corte, num alto banquete, e é nesta hora que a Babilônia é totalmente tomada. Então, isso quem conta é o historiador Heródoto, quem conta é Daniel, capítulo 5, e as crônicas de Nabônides também. Interessante que está bem escrito aqui, ó.
Põe a mesa, estende o tapete, come e bebe. Alerta, capitão, untai o escudo. Por que untar o escudo? Untar o escudo era um costume que eles tinham para que as flechas escorregassem no escudo e não penetrassem no escudo. Eles untavam o escudo, untavam com banha, gordura e tal, para ela ficar escorregadia, de tal forma que se as flechas viessem, o escudo não ofereceria resistência e elas escorregariam. Então, untai o escudo, né? Untai o escudo. Versículo 10. Isso é interessante porque a gente termina aqui, ó, o oráculo sobre a Babilônia. Ó povo meu, pisado, malhado como grão. Os israelitas, né? O que aprendi do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, eu te anuncio. Então, na verdade, aqui é um resumo da história dos sofrimentos de Israel, que não termina com a queda da Babilônia, né? Eles podiam pensar, o povo foi moído, pisado como grão lá no grande cativeiro da Babilônia. Aí, de repente, a Babilônia caiu a Babilônia. Graças a Deus. Não. Ó povo meu, pisado, malhado como grão. O que eu aprendi com o Senhor dos Exércitos? Eu te anuncio. Então, não é o fim do sofrimento do povo de Deus. Tem coisa por aí. Agora nós começamos no versículo 11, versículo 12, um oráculo contra Edom. Vamos lá. Oráculo contra Duma. Grita-me de Seir. Sentinela, quanto resta da noite? Sentinela, quanto resta da noite? Vamos lá. Duma? Mas peraí. Duma ou Dumá, se você for procurar, na verdade é um oásis que tem no norte da Arábia. Então está muito longe de Edom. Mas por que a gente fala que esse oráculo é contra Edom? Por causa do local aqui, ó. Gritam-me de Seir. Deserto de Seir é onde vivem os edomitas. Onde é o deserto de Seir? É onde está Edom. Edom está lá embaixo, para baixo de Judá. Então está falando de Judá, está falando dos edomitas que habitam o deserto de Seir, lá embaixo, lá embaixo de Judá. Então, mas por que usou a palavra Duma? Os especialistas, os estudiosos, dizem que talvez o profeta Isaías tenha feito um jogo de palavra com a palavra Dumá, que pode significar silêncio também, silêncio, Dumá. O Dumá aqui não significa o oásis da Arábia, mas significa, assim, né, o silêncio causado, né, quando os edomitas foram dominados, tá bom? E aí, do versículo 12 ao versículo 17, nós temos o oráculo contra a Arábia. Olha aqui, Arábia, aqui. Oráculo das estepes, passai a noite nas brenhas da estepe, caravanas de dedanitas. Quem eram os dedanitas? Os dedanitas eram aqueles que habitavam a Arábia, né? A Arábia, é importante ler. Não falei do versículo 12, desculpa. Volta aqui no versículo 12. Versículo 12, isso é importante. Versículo 12 ainda. E a sentinela responde, amanhã chega igualmente à noite. Se quereis sabê-lo, voltai a interrogar. Aqui uma coisa importante lembrar, a opressão da Babilônia ela vai chegar ao fim, mas logo virá outra opressão. Amanhã chega outra noite. Por isso que o versículo 12 fala, amanhã chega, mas também chega outra noite. Amanhã vai chegar, mas também vai chegar outra noite. Significa, nós passamos agora pelo sofrimento que a Babilônia nos causou, mas espera um pouquinho que vai vir outro sofrimento. Assim como veio amanhã a libertação, a noite vai chegar de novo também. Tá. Vamos lá. No versículo 13 que eu falei para você. Quem que eram os dedanitas? Os dedanitas. Os dedanitas, eles descendem de Dedã. Dedã é filho de Ram. Ram, que é neto de Abraão. Neto de Abraão, vai lá em Gênesis capítulo 25. Neto de Abraão, Gênesis capítulo 25. Neto de Abraão, de uma linhagem que não é a linhagem que vem de Jacó. Presta atenção.
descendem de Queturá. Então, vem de Abraão, mas não é a linhagem de Jacó. É um povo aparentado com os israelitas, mas é um povo que não se dá bem com os israelitas. Então, está lá na Arábia. Então, por isso que a gente fala que este oráculo se refere à Arábia, porque os dedanitas habitavam ali a Arábia, tá bom? E no versículo 16, quando fala dessa queda, né, queda importante lembrar, porque eis que me disse o Senhor, ainda um ano contado como os anos de mercenário. Já expliquei para você o que é ano de mercenário. Ano de mercenário significa um ano e nada mais. Então, quando você contrata um mercenário, ele fala assim, eu vou te pagar um ano, o preço de um ano é um ano e nada mais. Ou um dia de mercenário, é um dia e nada mais. Não tem chorinho, não. Então, aqui está dizendo, ainda um ano contado como ano de mercenário, ou seja, exatamente um ano, e desaparecerá o Império de Cedar. Muito bem, o Império de Cedar é um ano exato. Cedar, gente, era uma tribo da Arábia do Norte, né, que se colocou ao lado dos invasores. E a tribo de Cedar praticamente dominava a Arábia do Norte. E aqui no oráculo de Isaías fala que essa tribo de Cedar, tão poderosa, em um ano ela será também arrasada. Cairá como a Babilônia, cairá como Edom. Et crucem domine fugit partes adverse, viti teleo de tribiuda, radix davide. Aleluia.